Olá, bom, então esse, prometo, é o último vídeo em que eu vou mostrar os livros que mudaram a minha vida, enfim, os livros mais bacanas que eu li até hoje. Só faltam poucos, quer dizer, mais ou menos, ok? Mas acho que nesse vídeo eu consigo encerrar tudo, então vamos lá. Eu não consigo bater o dedo, enfim, vamos lá pra gente terminar logo com isso. O primeiro que eu vou mostrar é o Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui eu comprei faz pouco tempo. O que eu li é uma edição da minha mãe, muito antigo, que são duas, né? São dois livrinhos separados. Um até a morte da Kathy e outro contando como Heathcliff ficou criando a filha dela, enfim, até o final da vida dele. Esse livro é uma pena que ele só tenha ficado famosinho novamente. Hoje em dia as meninas vão atrás desse livro por causa do Crepúsculo, porque é o livro que a Bella lê, enfim, e relê, enfim. Inclusive tem uma edição muito feia, fiquei com muita dó daquela edição nova, com uma capa, com uma flor, uma capa preta com uma flor, uma coisa meio gótica, que, gente, desculpa, tem nada de gótico aqui, tá? Enfim, é uma história de amor muito mal resolvida, uma desgraça, enfim. Vocês veem, né? A maioria dos livros que eu tô encomendando são desgraças, né? Por trás das histórias, mas talvez seja porque esses são os mais interessantes, mas enfim. Conta a história da Kathy e do Heathcliff. A Kathy é filha de uma família muito rica, mais decadente, e ele trabalha na fazenda dessa família. E, enfim, ela não quer que ninguém saiba que os dois meio que são namoradinhos, enfim, os dois são apaixonados, eles se dão muito bem, mas quando tem alguém por perto ela trata ele muito mal, enfim. E aí um dia vai ter uma festa na casa de uma família dessas também, mas essa família ainda é super rica, e aí ela meio que se apaixona, entre aspas, né, enfim, ela tenta de tudo pra ficar com um rapaz dessa família, que é um cara muito rico também. Ela ainda ama o Heathcliff, mas ela casa com esse cara só porque ele é muito rico. E aí o Heathcliff fica muito pé da vida e vai embora, e vai ganhar vida, e ele volta, quando ele volta ele já está muito rico, né, enfim. E aí quando ele volta ela já tá casada, já teve uma filha, o bebezinho acabou de nascer e ela está morrendo em decorrência do parto. E aí é muito triste, enfim, ela morre. E aí não lembro direito o que acontece com a família do cara, mas se eu não me engano acho que eles vão à falência também, e o Heathcliff acaba pegando o bebezinho pra criar a filha dela. Ele vai criar a filha dela. E é muito triste, enfim, ele maltrata a menina, enfim, a menina não tem nada com isso, né? E tá, mas enfim, essa é a história. Se você quiser saber mais, leia o livro vale muito a pena. Assim, o que eu mais lembro, assim, que mais acho sombrio na história é que o Heathcliff, depois de muito tempo, depois de muitos anos, ele continua indo ao cemitério e ele desenterra a Kathy e fica lá conversando com ela, enfim, chorando, aquela coisa toda, com o caixão aberto, assim. E aí eles descrevem, né, a Emily Brontë descreve o corpo dela como um corpo que não se putrefaz, sabe? Uma coisa assim, ai, sabe? De vez em quando ele vai lá, desenterra o amor da vida dele e fica lá abraçadinho, conversando. É muito creepy. Mas fora isso, o livro é muito bonito, vale muito a pena ser lido. Vá atrás, super legal. Aí eu separei também o Incêndio de Troia, mais um livro da Marion Zimmer Bradley. Ela escreveu um monte de coisas, ela fazia livros sobre bruxas, sobre ficção científica, coisas meio esquisitas. Eu gosto mais desse tipo de livros dela. As Brumas de Avalon, o concurso, é o top, né? Mas esse aqui ele vai na mesma linha. Ela conta a história de Troia, né? Helena de Troia, aquela coisa toda. Mas do ponto de vista das personagens femininas. Tanto é que a personagem principal dessa história aqui é a Cassandra, né? E assim, gente, se a única coisa que você sabe sobre o Incêndio de Troia é aquele filme com o Brad Pitt, joga fora aquele filme e lê esse livro aqui, tá? Ou qualquer outra coisa, lê Ilíada, enfim, porque aquele filme é muito chato. E esse livro é muito bom. Que mais? Outro livro que eu reli esse ano, que é um dos meus preferidos da vida, assim, eu vou reler ainda isso aqui, é O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Essa minha edição aqui, ela é bem velhinha, ó, perdeu a lombada, já era da minha tia, de 1960, alguma coisa.
Esse aqui foi traduzido do francês, né? Então, dizem que os franceses floreiam muito durante as traduções que eles fazem, né? Mas eu não me importo, porque esse livro aqui é uma delícia de ser lido. Ele é super, hiper bem escrito. Depois que você lê isso aqui, você começa a escrever melhor, porque ele é excelente. Deixa eu ver o nome do tradutor. E, enfim... nem consta aqui o nome do tradutor, mas ó... Excelente essa edição aqui. Eu tenho uma outra edição que é meio nova, né? Relançaram os livros do Dostoiévski há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, mas traduzidos do russo. Então dizem que é uma coisa bem mais crua. Eu tenho Crime e Castigo traduzido do russo, mas eu ainda não li. Vamos ver se eu leio esse ano. Mas esse aqui eu achei excelente, enfim. A história desse livro é sobre o Raskolnikov, que é um rapaz, ele é muito inteligente, é uma mente brilhante, assim, e ele, enfim, mora na Rússia, assim, logo após a Revolução, tá todo mundo muito pobre, tá uma desgraça lá, e, aliás, a Rússia sempre foi um lugarzinho, né, esquisito, enfim, ele é muito pobre, ele tem que largar a faculdade porque ele não tem dinheiro, e ele é meio vagabundo, assim, ele não quer trabalhar, e ele mora num cubículo, assim, só tem uma caminha, né, o que eles chamam de divã e uma coisa assim, e ele mora meio que numa pensão muito barata, e eu não sei nem como é que ele paga aquela pensão, acho que as pessoas têm dó dele, deixam ele morando lá, uma coisa assim, é uma desgraça. Ele é meio vagabundo mesmo, porque ele é muito esperto, ele poderia trabalhar e ganhar a vida dele, mas ele se contenta com aquilo. E aí nessa pensão em que ele mora tem uma velhinha que é... eu esqueci o nome da profissão, mas eles falam aqui direto. Depois eu vou lembrar. Ela faz penhores, né? E é uma velha desgraçada, assim, sabe? É muito, sabe, muquirana e trata as pessoas mal, enfim. E ela é rica. E na verdade ele acha que ela é rica. E aí ele decide matar ela, pegar todo o dinheiro e viver a vida dele, né? Aí ele planeja tudo certinho, o crime perfeito, ele vai até lá, mata ela machadada, só que enquanto ele tá matando a velhinha, a irmã dela chega. E aí, né, é o inesperado. E aí o que ele vai fazer? Ele mata a irmã dela também, acaba roubando super pouca coisa lá do apartamento da velhinha, pega um porta-níqueis, sabe, umas coisas assim, e sai correndo, enfim, mas enfim, ninguém descobre que é ele, o crime continua sendo perfeito. Algumas pessoas vão presas, como dizem que eles, enfim, assumem a culpa e vão presas, mas são pessoas loucas, enfim. As pessoas passavam muita fome, deliravam, enfim. E aí ele ia se safando, né? Só que aí, então, o castigo, na verdade, não é assim o fato dele ser preso, porque ele, num determinado momento, lá pro final do livro, ele vai preso. Não é esse o castigo é o remorso que ele sente, né? O peso na consciência, que isso vai se arrastando o livro inteiro, sabe? E, assim, todo mundo tem um pouquinho de Raskolnikov, sabe? Não pelo assassinato que ele comete, mas enfim, o Dostoiévski, ele humaniza demais os personagens, eles são quase palpáveis, sabe? E você se identifica não só com Raskolnikov, mas com os outros personagens da história também. É muito legal esse livro, eu não falei nem um terço do que a história engloba. É um puta livro, gente. Vocês deviam ler isso aqui, tá? Uma vez na vida. Se não agora, daqui a um tempo. Mas isso aqui é excelente, é sensacional. E o final vai mostrando, né, a redenção dele, enfim. Mas, ó, livrão, hein? Maravilhoso. Outra coisinha que eu separei é uma bobagenzinha, mas que eu adoro, desde a época do colégio. É do Richard Bach. Richard Bach é um autor, assim, que as pessoas meio que desdenham dele. Mas porque ele escreve uns livros que são meio Paulo Coelho, assim, sabe? Mas eu gosto muito dele. Esse livro aqui é O Longe é Lugar que Não Existe, que é um livro para criança, todo com figuras, enfim, com poucas coisinhas escritas. É maravilhosa essa historinha, né? É sobre... Enfim, os personagens são aves. Ele é aviador, o Richard Bach. Não sei nem se ele tá vivo ainda. Então, todos os livros dele têm a ver com aviões ou com aves, enfim. Os personagens desse aqui são aves e eles estão fazendo uma viagem porque é aniversário da amiga de um dos passarinhos. E aí ele vai pegando carona com as outras aves que estão indo para aquela direção e vai convivendo ali. Enfim, é maravilhoso. E a conclusão do livro é esse aqui, que o longe é o lugar que não existe, né? Ele diz que assim, só de você pensar que você está com a pessoa, será que você já não está com a pessoa? Então é uma coisa assim. Enfim, sobre saudade.
Mas é muito bonito, é muito legal. É um dos meus preferidos. Aí, que mais? Eu separei também O Cemitério, do Stephen King. O Cemitério não é dos livros mais conhecidos dele, não é tão sensacional quanto o Iluminado, mas é um livro muito bom e é o meu preferido dele. Tem um filme baseado nesse livro chamado Cemitério Maldito, que passava à noite na Globo. Não sei se vocês se lembram desse filme. Se não, vale a pena baixar, viu? É muito bacana esse livro, dá um medão, viu? Filmão de terror. Esse livro dá medo. E assim, tudo o que acontece nesse livro você fica meio em dúvida se tá acontecendo mesmo, porque o médico, né, que é o pai da família, enfim, ele sofria de insônia. Então chega uma hora que você não sabe se as coisas estão realmente acontecendo ou se são alucinações devido à insônia dele, que é uma coisa que no filme não tem. É assim, é uma família, o cara é médico, então um médico eminente, assim, e aí eles se mudam pra uma casa, finalmente eles compram a primeira casa deles num subúrbio, num lugar super bonito, enfim. Aí vão morar lá. Só que aí as crianças da família percebem que atrás da casa tem um caminhozinho que se perde assim no meio de uma mata e eles não sabem pra onde vai o caminho. Aí um vizinho, que é um senhorzinho de idade e tal, conta pra eles que o caminho leva pra um cemitério de animais. Só que não é bem assim. Continuando a trilha a partir do cemitério de animais, vem mais um cemitério, o cemitério índio, que é um lugar onde se você enterra um morto, o morto ressuscita. Então é uma coisa assim. É excelente. Parece uma grande bobagem, mas dá um medo ler isso aqui. É muito bom. Não sei se vocês lembram de um episódio do Friends em que o Joey tá lendo Iluminado e antes de dormir ele coloca o Iluminado no freezer pra ele não ficar com medo. Dá vontade de colocar esse aqui no freezer também. É muito bom. Se você gosta de história de terror, dá uma lida nesse aqui. Outra coisa que eu separei também, mais uma bobagem, porque eu quando era adolescente eu me interessava muito por Wicca. Esse livro aqui dessa Márcia Frazão, esse é um dos meus livros preferidos, assim, não tem explicação, tá? É uma bobagem, mas é O Gozo das Feiticeiras. É o livro em que ela vai falando, né, desde da época lá da Inquisição até hoje em dia, né, como é que as bruxas vivem, enfim, umas coisas assim. Ela conta sobre o mito do Dionísio, que é esse deus grego que tá aqui, né, na capa. Como a igreja confundia a imagem dele com a do diabo. Então hoje em dia a imagem do diabo é mais ou menos essa aqui, não é? Que a gente tem na nossa cabeça, né? Um homenzinho chifrudo, né? E enfim, é uma delícia. Ela dá umas receitas, sabe? Uns amuletos, umas coisas assim. Mas é tudo pra qualidade de vida, sabe? Da mulher. Desse ponto de vista, sabe? É muito legal isso aqui, gente. É uma delícia. Eu já li várias coisas da Márcia Frazão. Eu tenho outros livros dela. Toda vez que ela vai no Jô, eu não perco. Eu adoro ela. Enfim, é um dos meus livros preferidos. Aí, que mais? Ainda nessa coisa mitológica, eu separei o meu livro de ouro da mitologia. Que esse livro aqui ele funciona mais ou menos como uma enciclopédia. Então você, sei lá, você quer saber sobre... vamos ver se tem o Dionísio aqui. Enfim, você vai lá no índice, no fim do livro, aí você procura pela divindade. Então, por exemplo, lá tem ali o Dionísio, na página 14. Aí você vem, aí é um texto, enfim, sobre os deuses, mas tem um capítulozinho aqui, tem um pedacinho sobre o Baco, né? O Baco é o nome romano e Dionísio é o nome grego, ou vice-versa. E enfim, mas aí tá tudo aqui, tem todas as divindades, não é só sobre a mitologia grega e romana, greco-romana, tem também a mitologia nórdica, egípcia, então tá tudo aqui. É super bonito esse livro, eu vou dar uma folhada pra vocês verem. Então tem as esculturas que foram feitas baseadas em divindades, as pinturas, certo? Muito legal esse livro, se você gosta de mitologia, vale a pena ter um desse em casa. Aí, que mais? Esse aqui é o meu escritor preferido de todos os tempos. Esse é o melhor de todos, é o Poe, Edgar Allan Poe. Deixa eu ver se tem uma fotinha dele. Este aqui é o Poe. Ele é um escritor de contos de horror, mistério, morte, enfim, ele é sensacional. Não sei se vocês conhecem o Corvo, que é o mais conhecido dele, a obra mais conhecida dele, virou milhões de filmes, tem um monte de coisa baseada no Corvo, que é um conto poético, super legal.
Tem uma tradução do Fernando Pessoa pela internet que você vai achar também, com certeza, super fácil, sobre o corvo. E tem um corvo aqui nesse livro também. Esse aqui é o Histórias Extraordinárias, é uma coletânea de contos dele. Eu tenho outros livros dele aqui em casa, tenho a obra completa, porque ele escrevia contos e poesias. Ele não conseguiu escrever nenhuma novela. O maior conto dele, que você pode até falar, é uma novela, mas não é. É um conto longo, é o Assassinato da Rua Morgue, que é sensacional. Foi o primeiro conto policial da história, enfim, e depois desse conto dele, aquele cara que escreve, eu esqueci o nome dele, sempre esqueço, o cara que escreve sobre o Sherlock Holmes se baseou no Assassinato da Rua Morgue, né, pra enfim, criar o Sherlock Holmes. E o Assassinato da Rua Morgue é maravilhoso, e depois só no final você descobre que o assassino é um urso, sabe, é muito legal. Ele é ótimo. Ó que legal, o contracapa é um cemitério. Então, são contos de terror, dá medo. Tem contos que são simplesmente apavorantes, mas não tem nenhuma coisa assim de sobrenatural. Tem um conto dele que é um dos meus preferidos, chamado O Poço e o Pêndulo. Tem aqui também, mas o Poço e o Pêndulo é para ser lido em inglês, porque ele tá um ritmo, né, do pêndulo chegando perto, né, da pessoa, enfim. É maravilhoso, gente. Poe é tudo nessa vida. Se você gosta de contos de terror, sabe, vá atrás do Poe, é muito legal. E esse aqui é uma coletânea que tem os principais. Eu comprei no sebo, gente, uma edição encadernada novinha por R$10. Quem é que vende Poe por R$10, né? Enfim, aí tem assim, os principais, os mais famosos, tá? Tem A Queda da Casa de Usher, Barril de Amontilado, Gato Preto, Berenice, Carta Roubada. Tem o Poço e o Pêndulo aqui, mas o Poço e o Pêndulo vale a pena ler em inglês, como eu falei, porque ele segue um ritmo e você vai cansando conforme o ritmo dele. É muito legal, é muito bem. Ele tinha todo um jeito diferente de escrever, gente, ele é sensacional. E A Máscara da Morte Rubra, que também é outro fantástico, assim, enfim. Ai, gente, adoro, pô. Vão atrás, isso aqui é muito legal. Você vai achar em sebo, eu já vi outras vezes esse de capinha dura aqui em sebos. Na internet tem um monte de sites sobre ele, com alguns contos dele, porque domínio público, né, depois de um certo tempo da morte da pessoa, qualquer um pode colocar coisas deles na internet, enfim, e ele não tinha filhos nem nada, então você acha muita coisa dele escrita por ele na internet, é muito fácil de achar. Maravilhoso. Estão fazendo um filme sobre ele, o John Cusack vai fazer o papel do Poe. Não gostei muito, porque eu queria que fosse o Johnny Depp, porém o Johnny Depp já se baseou nele para fazer um personagem. Se vocês lembram daquele filme Do Inferno, ele se baseou no Poe pra ser aquele personagem. Que mais? Mais um super ídolo meu é o Alfred Hitchcock. E esse aqui é um livro sensacional. É uma entrevista que o Truffaut, François Truffaut, fez com ele no finalzinho dos anos 60. Aliás, no comecinho dos anos 60. Ó, Hitchcock and Truffaut. E, enfim, o Truffaut trabalhou para Alfred Hitchcock em algum momento. E aí ele começou a fazer os filminhos dele, né, da novela Vague. E os filmes do Truffaut são fofíssimos, são muito legais, vale muito a pena você dar uma olhada. São meio autobiográficos também, tem alguns, né? Ó eles aqui de novo. O Truffaut é uma graça, né? Muito fofo. E enfim, é uma entrevista que ele vai falando não só sobre os filmes do Hitchcock, mas também sobre a vida, sobre a obra, enfim, é maravilhoso. E por último, vou mostrar o Alice. Minha bateria já tá acabando, mas essa minha edição da Alice é uma edição comentada. Então você tem o texto completo, tanto da Alice no País das Maravilhas quanto Através do Espelho. E você tem os comentários, tem por que o autor fez tal comentário durante o livro. E assim, e tem a biografia, uma biografia rapidinha do Lewis Carroll também. Ele era um cara muito estranho, ele era meio pedófilo, sabe? Então, tomar cuidado, assim, não é uma história pra criança isso aqui, tá? Pra começar. Tem a lagarta azul, que vivia entorpecida. Então tem umas coisas assim que se você abrir sua mente e ler esse livro e ler os comentários do lado, você vai entender melhor, tá? Mas é maravilhoso, é assim, é um livro que
se você conhece a história, você vai ter uma ideia, mas se você ler esse livro e ler os comentários, você abre sua mente, sabe? Tem muita informação sobre como a história foi feita, e enfim, sei lá, gente, é muito legal. Eu já vi uma edição desse aqui, menorzinha, pequenininha, de capinha dura, sem os comentários, só o texto mesmo. E você tem também as ilustrações originais nesse livro. Maravilhoso, vale muito a pena ter. É isso então, gente. Esses são os livros que mudaram a minha vida até hoje. Lógico que, como eu disse no outro vídeo, eu vou continuar lendo e vou só acrescentando coisas dessa minha lista. Eu só dei dica de livro muito bom, não peguei nenhum aqui que seja mais ou menos. Então eu tenho certeza que se você escolher um desses livros que eu tô mostrando pra você dar uma lida, você vai gostar. E mesmo se você não gostar, você vai aprender alguma coisa com esses livros, tá? Sei lá, faça um vídeo resposta pra mim. Eu tenho certeza que tem tanta gente que comenta, né, nesses meus vídeos, então imagino que vocês devam ter também vários livros bacanas pra compartilhar com a gente, enfim. Faz um vídeo resposta pra mim, com certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? E a gente vai trocar ideia sobre livro, é bacana também, né? Não só sobre maquiagem e produtinhos, enfim, livros também são legais, tá? Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo, boas leituras, tá? E a gente se vê no próximo.